Acontece hoje. A gente te conecta com a notícia. Sustentabilidade, ESG, impacto social e ambiental, diversidade e inclusão, mudanças climáticas, todos esses temas que se baseiam as conversas aqui da nossa série Impacto. Nessa série, eu, Eduardo Couto, estou ao lado da Alicia Mesquita, do Impact Hub. Bom dia, oi pessoal. Então hoje a gente vai conversar com Alice Barbosa, que é ambientalista e fundador na Inata Sustenatural. Bom dia, pessoal. Eu quero saber o que é a Inata e o que ela faz, o que ela trabalha, o que ela desenvolve. A Inata Sustenatural hoje é uma empresa de turismo ecológico, que foi criada a partir de passeios com amigos no manguezal. Amigos esses que ficavam no meu pé perturbando, né? Cria alguma coisa, cobra pra galera, porque antigamente eu levava os amigos pra conhecer o manguezal, porque o manguezal, pros capixabas, ele somente é apresentado quando se fala em paneleira de goiabeiras, quando se fala em muqueca de Ilha das Caeiras, mas as pessoas não têm essa conectividade mesmo da parte interna, de onde originou tudo isso, né? Toda essa cultura. Então, desde menino, eu levava os amigos para passear, para pescar, na época que eu pescava. E essa procura começou a aumentar, de amigo querendo ir. E aí eu tinha pouco caiaque, né? Que os passeios acontecem 90% com caiaques. E o restante, o barco, está começando a chegar agora também para atrair uma outra clientela. Acabou que monetarizou aquilo que era somente um passeio entre amigos. Hoje em dia virou uma empresa, desde janeiro de 2018. Ou seja, é como se a gente estivesse deixando de tratar o manguezal como uma mina de matéria-prima da panela de barro para efetivamente tratar aquilo como um meio ambiente. Também. Ô, Alice, acho que para ajudar a gente a entender aqui também, né, essa questão dos amigos chamarem você apresentar o mangue. Qual é a sua relação ali com o mangue, né? Para além dos passeios com os amigos. Como é que surgiu essa sua relação com o manguezal? Os meus avós foram um dos primeiros a chegar ali no bairro, né? Quando começou a expansão da Vitória para o continente, há muito tempo, junto com as paneleiras até. E aí eu sempre vi o manguezal como uma área para brincar, soltar pipa, me esconder quando a mãe estava me procurando, queria me bater. E aí fui pescando, né? Fazendo pescarias com meu pai, com meu tio, eu fui começando a ver como que funcionava aquilo ali dentro. Até então eu vivia como todo mundo, da pesca. Manguezal era um local lamacento e às vezes eu tinha medo de ir lá à noite por conta de histórias que os locais contavam. Enfim, fui crescendo, mas esse brilho pelo ambiente que eu faço parte começou a mais me atentar foi quando eu estava no cursinho, né, que eu fui começando a ter noção de química, de biologia, das coisas naturais e tal, que não se falavam tanto até em questão de proteção. E aí eu falava, cara, tudo isso que o professor tá falando em apostila, em livro, eu tenho lá perto de casa. Né? Essa questão da mata, do verde, do ambiente, a ideia de que o manguezal faz parte da Mata Atlântica. E eu falei, caramba, e aí eu comecei a fazer as pescarias com meu tio com os outros olhos. Conhecendo pessoas, com um pensamento mais aberto, comecei com a ideia de não comer mais muito carne. Então, quando depois dessas ideias eu comecei a ver o pescado chegando, então eu pensava, pô, pra que pescar o peixe, né? Pra que pegar o caranguejo e tal? E aí, essas visitas com os amigos, além de mostrar o manguezal, eu também falava da biodiversidade que tinha ali dentro. Antigamente era muito peixe pulando, o que é diferente de hoje, né? Em pouco. Mas aí que foi começando a crescer essa conscientização ambiental, né? Eu não nasci com isso assim, ela foi brotando aos poucos. E com a Inata Sustenatural, ela aflorou assim de uma forma bruta, que hoje eu tento passar para as pessoas. Explica pra gente aqui, pros nossos ouvintes, o que é o mangue e o que é o manguezal, porque eu acho que a maioria das pessoas não sabem diferenciar isso. Não, até mesmo os locais, porque, por exemplo, antigamente era assim, vou pro mangue. Ninguém falava manguezal, até ninguém fala isso no bairro praticamente, né? O manguezal faz parte do bioma Mata Atlântica. A Mata Atlântica se divide em várias, e o manguezal é uma delas, que tem no litoral todo do Brasil. E o ecossistema manguezal se divide, não é que se divide, né? Estão presentes nele a árvore de mangue, que é a árvore do mangue preto, mangue branco e mangue vermelho, em sua maioria, e também a maré, que respeita os fluxos da lua. Então, esse conjunto da maré com a árvore mangue é o sistema manguezal. E é um sistema que, na verdade, momento de, sendo bem do grosso modo, do alagamento e da seca daquela região. Isso, é o intermédio entre o rio e o mar. Se não existisse o manguezal, talvez o rio Santa Maria desembocasse totalmente na praia. O rio ele é constante.
sempre vazando, vindo da região serrana. O mar tem um fluxo, vazante e enchente de acordo com a lua. O manguezal, ele respeita mais o mar do que o próprio rio, apesar de sofrer a influência dele. Então eu sempre falo, quando a maré entra, ela entra uma vez só no manguezal, que eu digo, né? Na maré enchente, ela entra uma vez só. Quando vaza, ela vaza 2 vezes, porque ela vai vazar com o fluxo do rio que vem da região serrana, com a própria vazante do mar que entrou. Então eu sempre falo que a maré vazante, é constatado também, a maré vazante ela é 2 vezes mais forte do que a maré enchente. Segue esse fluxo de enchente e vazante, que é um ciclo importantíssimo para as questões atuais que nós temos hoje em relação à poluição. Que se não fosse essa constante enchente e vazante, o manguezal já estaria morto há muito tempo por conta da concentração dos poluentes ali naquele meio. Como que surge a ideia da Inata Sustenatural para efetivamente começar a trabalhar com essa... Quando que vira a chave do passeio do amigo para uma coisa que vira efetivamente um negócio, vira uma associação? Teve um ponto. Eu sempre fazia esses passeios com os amigos e tal. Eu tinha antigamente 3 caiaques só, né? Que aparecia os amigos com amigo com caiaque, aparecia. Aí eu também faço parte da AAPC, Associação dos Amigos da Praia de Camburi, que, para quem não conhece, foi quem colocou na mídia a questão do pó preto, dessas empresas que nós temos aqui ao redor. Então, na AAPC, existe uma pessoa chamada Paulo Pedrosa. Eu falo que ele é meu guru ambiental, né? Ele me ensinou muita coisa na questão da proteção. E aí a gente vinha para cá, fazia protesto aqui nessa prainha mais ao norte aqui da Praia de Camburi. Enfim, aí um dia ele falou, Chuveiro, meu apelido, né? O que você acha da gente fazer uma limpeza no manguezal, cara, aqui, pô? Eu falei, rapaz, não é. Então, eu ainda estava aprendendo essas noções, né? E eu falei, cara, será que rola e tal? Pode deixar que eu vou chamar um pessoal. Olha, foram umas 30 pessoas. Foi até Canoa Havaiana para dentro do manguezal. E aí eu vi aquela coisa toda e aí acabou que chegou também uma rede de televisão que veio cobrir o nosso passeio. Eu falei, caramba! E aí eu falei, Paulo, é com você. E eu, né, quando eu vi aquele povo todo, eu falei, meu Deus, não vou falar pra esse monte de gente não. Nunca falei, né? E aí o Paulo tomou conta e fizemos uma ação essa que tá no meu YouTube, da Inata Sustenatural. Foi muito bacana. Veio empresas de turismo também da cidade que começaram a crescer os olhos no manguezal, começaram a me dar dicas, cara, na boa, faz um negócio aqui porque você vai se dar bem e tal, as pessoas não conhecem essa maravilha. E eu falando assim, é sério? Tipo aquela pessoa que tem pé de goiaba em casa, deixa as goiabas estragar e não come? Quem não tem pé de goiaba passa na rua e quer subir o pé para comer? Foi mais ou menos assim. Eu não tinha aquele brilho ainda no manguezal. As 30 pessoas que foram, sabe, começaram a falar o que é isso que a gente tem no quintal de casa que a gente não conhece, o que é o manguezal. Porque os capixabas não gostam do manguezal, né? Falam que é fedido, falam que é podre, até constatar realmente o que ele é lá dentro. E aí, a partir daí, aquilo não saía da cabeça. Esse passeio, acho que foi em outubro. E eu falei, não é possível. E as pessoas falando, e aí, vai começar quando? Vai começar quando? As próprias pessoas do passeio me atentando, né? E aí, em 2018, eu comecei a fazer. Foi sucesso a primeira remada, coloquei todo mundo numa roubada, porque eu não sabia prever a maré ainda. Todo mundo andando na lama, empurrando os caiaques. Eu falei, meu Deus, vão cortar todo mundo o pé. No final, todo mundo adorou. E aí eu fui aprendendo, estudando, vendo pontos que eu poderia melhorar. Mas aí eu pensei, e agora? Quem vai vir passear? Porque quem veio foi os amigos, né? E veio chegando. E hoje em dia, vai completar 7 anos agora, no próximo janeiro de 2025. Então aí eu já fui criando mais formas de divulgação, como atrair mais pessoas. Hoje também atendemos no Airbnb, atendemos pessoas do mundo todo, né? E eu tenho 5 estrelas no Airbnb, de tanto que as pessoas gostam, né? Então eu sigo esse caminho assim, tentando melhorar um pouco mais. E o nome vem da onde? Inata. Eu tento estudar o espiritismo, né? E nas leituras espíritas a gente encontra muito o termo inato, porque o termo inato busca algo que já nasce com a pessoa, algo que já vem de berço. Eu falei, caramba, a proposta dos passeios é tirar a pessoa da cidade, tirar a pessoa da rotina, tirar a pessoa... Por exemplo, um cara trabalha a semana toda, não tem tempo, o cara que é dedicado à família talvez não tenha tempo. Então eu passei a me proporcionar levar essas pessoas a desabafar, espairecer. Então, levando elas para um ambiente que talvez elas já curtiam, mas hoje em dia elas não têm mais disponibilidade para isso. Então eu me disponho a levar essas pessoas para passear na natureza. Não só no manguezal. Hoje em dia são passeios também fora do estado. Tem passeios, por exemplo, estamos na temporada de baleia.
Temos barcos saindo também, né? Fazer com que a pessoa se conecte novamente com aquilo que em algum momento da sua vida tocou bastante. E como que entra essa parte da educação ambiental, da consciência ecológica, que a gente, cada dia que passa, a gente vê mais a importância de nós, enquanto pessoas, termos essa consciência ecológica, né? Inclusive no nosso dia a dia. Como é que entra essa parte dentro dos passeios? Turismo, a pessoa tem uma ideia de que vai sair do ambiente em que mora para conhecer outro. Só que o turismo, ele visa ensinar um visitante sobre aquela cidade que ele vai visitar. Não é simplesmente chegar lá e voltar para casa. Não, ele tem que ter uma impressão, ele tem que ter um conhecimento daquele lugar. Igual chamamos de turismo ecológico. O turismo ecológico é um turismo que você vai conhecer um novo ambiente e aprender sobre ele. Aprendendo esse novo ambiente, você também vai criar uma consciência a partir de outros ambientes que você vai frequentar. Até mesmo a sua casa, em relação à coleta de lixo, em relação a você não jogar lixo no chão. Então, o turismo ecológico, ele visa principalmente não só impactar pela questão ambiental da beleza do lugar, mas também tentar colocar na cabeça desse visitante que ele precisa fazer algo, não naquele local que ele está visitando, mas no local que ele mora, que inevitavelmente vai impactar naquele ambiente. Porque hoje em dia, por exemplo, a gente joga uma sacola de lixo, uma sacola no chão. Um papel de bala, um papel de paçoca, que é o que a gente mais vê no manguezal. Esse lixo ele cai no bueiro. Do bueiro vai para a rede pluvial, vai parar no mar. Quando aquilo alcança a água, alcança o mar, com o fluxo das marés de ida e vinda, aquele lixo pode parar no Japão. Porque pode pegar uma corrente, pode pegar um vento e aquilo vai parar longe. Então aquele lixo que está também voando na rua, ele vai cair em algum... Por exemplo, nós que moramos à beira da praia. Esse lixo, com um vento muito forte, ele pode cair no mar. Até mesmo esse lixo, aí já tem outras linhas, né? Que o animal come, a gente come o animal, a gente acaba comendo o lixo indiretamente. O que a ciência está comprovando, né? Que nós já temos plástico no organismo. Enfim, então a gente tenta colocar na cabeça das pessoas a questão ecológica do passeio. O que ela pode aprender com aquilo, o que ela pode absorver, levar para casa e trabalhar com aquilo. Claro que tem muita gente que é mais dura do que concreto, né? Só chega lá, pagou e sai fora, ok. Mas tem outros que falam, cara, eu vou voltar. Cara, eu quero ver mais. E tem a questão também da superação, né? Que a gente coloca as pessoas para fazer atividade física. Muitos já chegaram me xingando praticamente, porque não sabe remar, não sabe nadar. Eu falei, gente, vamos. Eu atendi há 2 meses atrás uma muçulmana, no início. Não quero mais, não quero mais, não quero mais. Eu falei, calma, vamos comigo. Aí eu peguei um caiaque duplo. No extremo do extremo, eu coloco a pessoa para remar comigo. Adorou. Esses caiaques, né? Você compra, você fabrica? Como que é aí a conexão aí dos caiaques com a remada, né? Com os passeios e com a sua vida e sua rotina? O primeiro caiaque chegou com uma promoção que eu vi na praia de Camboriú. O cara parou a caminhonete e botou o caiaque lá, vendo. Eu falei, ó. Aí eu tinha uma namorada na época, né? Ela falou assim, só vai comprar para você? Aí fui no jornal A Tribuna na época, nos classificados, e achei um caiaque na serra. Comprei, tínhamos 2. Aí um vizinho lá perto de casa não tinha espaço para guardar os caiaques, deixou lá em casa, aí já tinha 4. O Paulo Pedrosa, nós temos um caiaque da APC que fica lá em casa. Opa, já tem mais 6 vagas, porque o caiaque do Paulo é duplo. E aí eu fui atentando para a questão profissional da empresa. Hoje é uma empresa. E aí eu falei, cara, tem que aumentar isso. Aí eu procuro de segunda mão na internet. E eu também aprendi a fazer. Eu estou no processo de retorno das atividades da produção dos caiaques. Mas a maioria, hoje em dia... Anteontem mesmo eu comprei uma oferta imperdível, novíssimo. Então eu vou comprar e deixar no canto lá em casa guardado, porque eu não vou usar ele ainda não. Mas pela qualidade dele eu vi que era imperdível a proposta. Mas a maioria é segunda mão e eu vou voltar a fazer agora, nesse segundo semestre. Então, em breve a gente vai ter caiaque da Inata Sustenatural, feito pela Inata Sustenatural. Com a marca da Inata Sustenatural para comercializar mesmo. Eu, lembrando aqui, no ano passado, a gente fez uma ação de limpeza, né, do manguezal. Falando um pouco sobre o que a gente encontra, né? A gente encontrou banco de lancha na área que a gente fez a limpeza. A gente encontrou chinelo havaianas, um monte. Sem contar com sacola de lixo, né, tampinha. Mas a gente encontrou coisas no manguezal que a gente não imaginava que a gente encontraria. Quando eu vi um banco de lancha, eu falei, gente, como que o banco de lancha veio parar aqui, né? Onde que o povo descarta isso para ele vir parar aqui, no meio dessa ilha aqui no Manguezal de Vitória? Qual a importância
da gente ter um manguezal saudável pra gente, né, morador. Educação nas escolas, não só as escolas ribeirinhas, as escolas de bairro próximos ao manguezal, mas a gestão política também ela é de grande importância, porque as empresas que fazem o saneamento em Vitória descartam os efluentes no manguezal. Eu sei de todos os pontos aqui do manguezal de Vitória onde tem esses descartes. Então, quem deveria monitorar isso, quem deveria controlar, quem deveria fiscalizar, faz um pouco de vistas grossas com ações que não são, como que eu digo, não são o bastante para que esse problema saia do manguezal e seja mais visualizado pelas pessoas. Você acha que tem uma relação social também nesse esquema de que determinados grupos políticos tentam favorecer mais determinadas áreas da cidade do que outras, e isso faz com que a região próxima do mangue, que muitas vezes foi deixada de lado e até hoje não conseguiu desenvolver igual outras áreas, isso contribui para que ele não tenha a atenção necessária? Mas um pouco sim. Tem um caso curioso. Eu tenho um amigo chamado... Bom, não importa o nome dele, ele mexe com fibra e mora ali nas proximidades de Mangue Seco. Ele morava na minha rua em Goiabeiras. Com a ampliação da rodovia da Avenida Fernando Ferrari, ele foi morar em Mangue Seco, porque ele morava bem na esquina onde precisaria desocupar. Mantivemos contato e ele tinha uma empresa de fibra, e ele levou essa empresa também para Mangue Seco. E do nada ele construiu uma balsa. Essa balsa era grande, 10 metros quadrados a balsa tinha. E aí essa balsa às vezes recebia pessoas de jet ski para bate-papo, ele não vendia nada. Ali era a segunda casa dele, a casa dele era em frente. E ele falou bem assim: Wallace, eu quero levar essa balsa ali pra Praia do Canto, pra Praia de Camburi, pra atender os gringos. Porque os políticos passam aqui de lancha e me cumprimentam, os riquinhos da Praia do Canto, de Ilha do Bui, passam aqui e me cumprimentam. Então se eu for pra lá eles vão gostar. Eu falei, rapaz, é uma outra realidade. Aí um dia ele aproveitou a maré enchente e levou essa balsa ali pro final da rua Aleixo Neto. Quando ele chegou ali já causou problema, porque aquela aparência da balsa dele destoava do ambiente ali. Ele arrumou problema com a associação de moradores, enfim, botaram a balsa dele abaixo. Então eu fiquei pensando, por que em uma região essa balsa era elogiada, por que em outra ela contaminava o ambiente? E aí a gente não dá para pensar proteção ambiental sem pensar essa parte social também, que é uma coisa que a gente discute muito, até onde a gente consegue levar a proteção ambiental atendendo todas as classes. Eu entendo que de repente você vai para um lugar porque você não deseja X, Y, Z coisa, mas a gente vive num ecossistema e para o ecossistema funcionar, todas as áreas demandam ter ou X ou Y coisa. E quando a gente olha para essa questão, né, do social com o ambiental, a gente tem aqui, né, pessoas que vivem do mangue, não só do mangue, mas vivem da pesca marítima. E são pessoas em vulnerabilidade social. Então, a gente tem as pessoas que vivem ali do mangue, né? Tem catador de sururu, de siri, de caranguejo, tem as próprias paneleiras, né? Tem passeios de turismo e tem os pescadores dos peixes que a gente come também. Então, como que a importância da gente olhar para isso, né? Da educação dessas pessoas para elas saberem trabalhar com o manguezal, com o meio ambiente, para o proveito delas, mas também gerar esse impacto ambiental, gerar a conexão com as outras pessoas, com a parte rica, né, da cidade que está consumindo aquilo ali. E aí acho que a gente também precisa despertar esse interesse dessas pessoas mais da parte rica, acessarem o manguezal, acessarem essas ações de limpeza, de convivência, porque a cidade é formada por tudo isso, né? Como que você vê essa interação, Wallace, hoje em dia acontecendo para além desse olhar do... Enquanto a gente tá na parte mais... né, ao caso que você falou da balsa do seu colega. Enquanto a gente tá nessa parte mais vulnerável, todo mundo dá um oi, cumprimenta, fala... Mas quando a gente chega ali na parte rica da cidade, as pessoas elas já não têm mais esse olhar. Um dos nossos trabalhos é fazer isso, é mostrar como funciona lá dentro, porque as pessoas que moram mais na faixa costeira não têm ideia do que tem lá dentro. Para eles é tudo muito bonito, ver um esgotozinho caindo ali, mas infelizmente virou normalidade isso. E aí eu faço essa questão, eu levo as pessoas lá para dentro e mostro que as coisas lá dentro também estão mudando. Antigamente o ribeirinho ele tinha a pesca. Ele tinha um peixe em abundância, hoje não tem muito mais.
Então eu não sei se essa escassez de peixe tem a ver com qualidade da água ou se tem a ver com excesso de pesca, né, que é um caso mundial também. A questão da cata do caranguejo fora da época, que a gente tenta conscientizar as pessoas, enfim. Mas eu vejo também que, por outro lado, pela questão esportiva, o lado mais próximo do mar ele está adentrando o manguezal. Seja remando canoa havaiana das pessoas que fazem a volta da canoa, mas tem uma outra parte dessas pessoas que estão indo para o manguezal, que é o piloto de jet ski, que ele acaba desrespeitando esse morador local. Às vezes esse piloto de jet ski ele entra no manguezal embriagado, ele entra com o jet em superlotação, causando acidente, molhando o pescador em seus barcos, né, fazendo movimentos perigosos, às vezes até de propósito. Às vezes não respeitam o próprio ribeirinho que está tomando banho num sábado de sol, sabe? Então ainda as pessoas não conhecem o que tem aqui dentro e o nosso trabalho é levar que tem um pouco de conhecimento, né? Se for isso, mais ou menos. Pegando um gancho nisso aí, né? E da importância desse trabalho do turismo ecológico e sustentável, quais são os passeios que você oferece, que a Enata Sustenatural oferece? Que eu sei que são vários. O manguezal, piorzão mesmo, é a volta da Ilha de Vitória, que são 32 quilômetros no remo, que antigamente a gente fazia com 4 ou 5 pessoas. Com o barco, com o apoio do barco agora, esse número aumentou até para 17 pessoas. Eu teria um agora domingo, só que o motor pifou e eu não consigo falar com o mecânico. E aí o que acontece? São vários os passeios e eu tento dividi-los de acordo com a capacidade com que as pessoas vão conseguir. Então, é passeio normal, é passeio à bancada de areia, é passeio ao Rio Santa Maria, é passeio ao Canal dos Escravizados, é Canal da Pedreira, é o passeio da Pedreira. São diversos, são passeio da lua cheia, sabe? Tem vários roteiros dentro do manguezal. Tem um agora que eu vou receber um pesquisador e a gente tá para conhecer os sambaquis que tem no manguezal. Então é mais um roteiro educacional que a gente vai criar, né? Atende também escolas, às vezes leva no manguezal da UFES, que lá tem uma história mais rica. Uma história mais rica que eu digo assim, mais atrativos. Nessa questão dos passeios, você falou que são vários. É assim, tem os 32 quilômetros para quem já tá remando, que é uma maratona para você fazer. Mas tem também um de 1 quilômetro, 2 quilômetros, 5 quilômetros pra galera que quer só fazer um sprintzinho ali e Isso. tá tudo certo. Tem algum lugar que é possível o pessoal passear, remar, ou tá no barco e tomar banho? Sim. Ah, mas o manguezal é sujo? Não, depende. Se você for inventar de mergulhar numa maré vazia, claro que você vai ter uma concentração maior de efluente, infelizmente. Por isso que os nossos passeios eles atentam para sair no fluxo de maré enchente, para que aquela maré venha do mar, limpando aquele ambiente e torne-se mais prazeroso mergulhar. Tanto que quando a pessoa vai mergulhar, ela nem percebe. Sim, é possível mergulhar e às vezes as pessoas viram de propósito. Mergulha, caí. Falei, né? Sabe? Então, é possível sim e é muito bom. E teve um determinado momento aqui na nossa conversa que você falou das baleias. A gente tá na época aí desses passeios das baleias. Conta pra gente, o que é isso? Por que é a época? O que é esse passeio das baleias? Conta um pouco pra gente. Seguindo o sentido nordeste aqui do nosso país, nós temos o arquipélago de Abrolhos, né, ali na Bahia do lado. Então esse arquipélago recebe todo ano nesse período, quando o nosso tempo aqui está mais friozinho, recebem as baleias para procriação, acasalamento e procriação. Essas baleias vêm lá do Polo Sul, procurando água mais calmas. E Vitória é o caminho dessas baleias. Então existe um instituto dos amigos, né, do Tiago, chamado Amigos da Jubarte, que começou a fazer essa pesquisa. E aí começaram a constatar que tem umas bichas muito grandes chegando aqui perto da costa capixaba e eles começaram a fazer pesquisa e viram que é possível acompanhar essas grandonas. E foram acompanhando e fazendo saídas. Então em 2018 começou, né, pelo que eu sei, que eu tenho conhecimento, em 2018 começou as saídas com turistas. Só que Vitória não tem ainda uma estrutura para receber esse turista. Então a gente pegava um barco que mais ou menos cabe uma galera e um barco que tenha condições de receber essas pessoas e começamos a fazer esses passeios. Durante os tempos, com essa proteção a esses animais, constatou-se um aumento do seu número. E aí a cada ano começou a aparecer mais baleias. Aí chegou também em Vitória o Instituto Baleia Jubarte, que é da Bahia, da qual eu sou meio que filiado assim também, né? Gosto muito dos meninos. Sou amigo dos dois.
né? Mas hoje, atualmente, eu atuo com o Instituto Baleia Jubarte. E aí a gente observa que a cada ano esse fluxo vem aumentando. E aí, inevitavelmente, Vitória acabou entrando na rota. Porque é tanta baleia que a gente acaba percebendo um grande movimento aqui. Como está acontecendo agora também com São Paulo, Rio de Janeiro. Esses estados não eram característicos de receber baleia. Hoje em dia você tem baleia. Existe um grupo fazendo uma preparação em Arraial do Cabo, né? Que tem acontecido algumas notícias aí. E aí nesses passeios a gente explica que não existe risco. Não existe perigo de você visualizar uma baleia de perto seguindo todos os protocolos, toda a segurança, né? E a gente já comentou em outros programas que tem distância mínima, tem questão de barulho. Não é só chegar e ver, sabe? Porque senão pode ser perigoso, sim. Ah, mas baleia come gente. Mentira. Goela de uma baleia não cabe nem uma bola direito, entendeu? Ela bota a pessoa na boca, bochecha e joga fora. Então esse turismo ele vem aumentando por conta das ações de cuidado, de proteção a essas baleias e a cada ano essa tendência é aumentar. Só que pela questão ecológica, com a previsão de aquecimento global, isso também pode ser um perigo. É um aumento de uma população, só que essa população vai ter que se alimentar. E infelizmente o alimento primordial dessas baleias é o crio, e ele está lá no Polo Sul. Com o derretimento das calotas, com o aquecimento global, esse crio ele vai acabar perdendo a população. Pois é, e na questão que você está colocando aí das baleias e dessa questão do aquecimento global, é sempre importante, você falou de comer gente também, qualquer animal, seja baleia ou outro, eles têm cardápio, eles não vão sair atacando gente que a gente não faz parte do cardápio. Não mesmo. Obviamente eles vão atacar se sentirem ameaçados. Mas isso a gente também faz, nós seres humanos também fazemos, né? Eles não vão ser diferentes. E tem um passeio noturno no mangue também, né? Como é que ele é? Esse é fantástico. Ele já está quase fechado, o passeio do dia 20 e 21, que geralmente é o passeio da lua cheia. Então nós saímos ao pôr do sol, vemos o pôr do sol na foz do rio Santa Maria da Vitória, que é o mesmo pôr do sol que você vê quando você vai almoçar na Ilha das Caíras, só que a gente está dentro d'água. Então a gente olha para um lado o sol se pondo, quando a gente olha para o outro praticamente imediatamente a lua nascendo, né? Então é impactante. Tem um cliente agora que já foi 2 vezes e vai 2 vezes de novo só esse mês com 2 turmas diferentes. E aí quando a pessoa é assim, a gente dá um chorinho para ele, né? Dá um desconto, porque acaba virando um parceiro bem bacana. Mas é aquilo que eu explico também. Eu trato com natureza. Como já aconteceu que a gente não viu nem pôr do sol nem lua, porque nublou tudo. Entende? As pessoas entendem e tal, às vezes rola botar um café pra Santa Clara pra abrir tudo antes de ir pro passeio. rola uma mandinga antes, ó, por favor, hein? E aí a gente acaba fazendo também um desconto no próximo passeio. Mas de 10 passeios, 8 são bem-sucedidos. E pra quem quiser, então, olha o calendário, vê quando vai ter lua e já aproveita a data, né? Já dá pra fazer uma previsão. Mas aí é que tá. O que acontece? A lua, ela comanda a maré. E remar no mar não é a mesma coisa que remar no manguezal. O mar, se você for lá agora, por exemplo, a maré tá vazia. Que eu já sei a tábua de hoje, porque eu tenho passeio amanhã, eu já tenho que começar a partir dessa semana. Eu sei que o mar tá com a maré vazia nesse momento. Se eu for remar no mar agora, tem água. Se eu for remar no manguezal agora, não tem água de acordo com certos pontos. Então, para fazer essa atividade no manguezal, tem que ter dia e hora certa. Não é só chegar e entrar, como no mar que eu acabei de falar. Então, esses passeios eles são oferecidos de acordo, seja ele matutino ou vespertino. Ah, mas eu quero remar de manhã. Então, eu vou propor para essa pessoa para que eu pegue ela em algum outro ponto. Para que a gente faça um passeio em algum lugar, quando a maré encher, a gente entra junto com a maré. Para encerrar a nossa conversa, quero agradecer então desse jeito, pra gente encerrar com as coisas não querer chegar, mas estamos ali. E, claro, agradecer sua participação por estar aqui na série Impacto. Também saber como é que a gente faz os passeios, como é que a gente acha a Inata e, claro, já descola um passeio também. A Inata Sustenatural existe um Instagram chamado Inata. Tá, até explicando, né, a continuidade por que Inata. Então eu queria colocar Inata Sustentável, mas eu não sou muito fã desse termo, da sustentabilidade, né, é uma outra história isso. Aí eu falei, vou botar então Inata Natural. Eu falei, não, tá babado também. Inata Adventure, não. Aí eu misturei sustentável com natural. Aí ficou sustenatural. Aí as pessoas falaram, mas isso aí não tem nem no ditado e tal. Eu falei, é por isso mesmo. E aí surgiu. Então nós temos um Instagram, Inata Sustenatural. Eu também tenho Airbnb,
só que não é Inata Sustenatural, é no meu nome mesmo, Wallace. Você acha nas experiências, vai lá na Viagens, Vitória, escolhe Vitória e o que fazer em Vitória, né? Experiência, você vai achar. E eu estou criando um site aí que tem uma previsão de chegada aí, para facilitar mais o acesso. E o Airbnb é mais caro, né? Porque tem a taxa do Airbnb. Aí você pode vir você pode criar o seu passeio, você pode vir também em nossos roteiros. Aos ouvintes, claro, fica sempre o convite para vocês ouvirem os episódios passados, achando o nosso podcast ES Ouve na principal plataforma que você escuta aí o podcast, ou então lá no eshoje.com.br. O ES Ouve tem a apresentação de Eduardo Couto, a curadoria da Alicia Mesquita, o jornalismo da Carol Boeri e também a direção de jornalismo da Daniele Coutinho. Galera, aquele abraço e até a próxima. Valeu! Deixe seus comentários em eshoje.com.br. É lá que você se mantém informado todos os dias. Nos siga também nas redes sociais e em nosso canal do YouTube, @eshoje.